A palavra de Deus, no capítulo 4 do livro de Oséias, e no versículos 6, a parte A, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Amados irmãos, e todo aquele que me ouve através da mídia, através da internet, através da rede social, essa leitura traz para todos, principalmente aquele que costuma ler as Escrituras Sagradas, a nossa regra de fé, a nossa bússola, que é a Bíblia. É conhecedor da história do povo de Israel. Meus queridos e meus amados, a história do povo de Israel foi sempre uma história de muito sofrimento, né? De muito sofrimento. Não que Deus, meus amados, não que Deus gostava de ver o seu povo sofrendo, mas cada um é responsável pelo que faz. Cada um é responsável pelos seus atos, não é? E tem uma coisa que incomoda muito a Deus, é a tal da desobediência, entende? Desobediência. E o povo de Israel vivia desobedecendo a Deus, entende? E por essa razão aí, Deus deixava que a nação inimiga oprimisse o seu próprio povo, não é? 10 anos, 7 anos, no caso do povo de Israel, no tempo de Sansão, eles passaram 40 anos sendo oprimido pelo filisteu, não porque Deus gostava de ver isto, não porque Deus não poderia fazer que o povo não sofresse, não porque Deus não poderia fazer que os filisteus parassem de maltratar o seu próprio povo. Mas como eu já falei, cada um é culpado pela sua culpa. E devido ao povo não ter conhecimento de Deus, ele desobedecia a Deus. Entende? Ele desobedecia a Deus. Tem 3 coisas, meus amados, que não pode, de maneira nenhuma, entende? Faltar no meio cristão. Não pode faltar, porque se faltar, nós cristãos hoje vamos sofrer a mesma consequência que sofria o povo de Israel. A mesma consequência. A primeira coisa que não deve faltar em nosso meio, em nossa vida, que servimos a Deus, é o temor. Entende? O que é o temor? O temor é quando a gente vê que aquilo que nós estamos fazendo não agrada a Deus,
nós paramos de fazer. Porque se nós continuar a fazer, nós estamos desobedecendo a Deus e não estamos tendo temor a Deus. Lá em Provérbios, capítulo 9 e versículo 10, diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para você, meu amado irmão, ter a sabedoria de Deus, é necessário que você tenha o temor. Entende? O temor. Porque se você não tem o temor, você não tem entendimento e nem sabedoria para entender o que é certo e o que é errado. O que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Entende? Por isso que é necessário que os cristãos que servem a Deus tenham temor. Não é medo de Deus. Medo é uma coisa. Temor é outras. Entende? Até porque Deus, ele não é um bicho, não é um leão, ele não é um urso. Entende? Ele não é nosso inimigo para nós ter medo dele. Não, senhores. Não, senhoras. Mas é ter temor. É observar o nosso cotidiano aqui na Terra, aquilo que nós estamos fazendo, se está agradando a Deus ou se não está agradando a Deus. Se o que nós estamos fazendo não está agradando a Deus, nós temos que parar, entende? E fazer a vontade de Deus. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 5, em versículo 39, diz: examinai as Escrituras. A Escritura é isso aqui. E cuidai-vos dela a vida eterna. Entende? Então você tem que examinar as Escrituras. Hoje os cristãos se perdem, se embaraçam, porque querem, por falta de conhecimento. Entende? Por falta de conhecimento, de conhecer as Escrituras. São 66 livros, de Gênesis até a Malaquias, são 39, e de Mateus até Apocalipse, 27. Ilustrados, sabe? De capítulos e de versículos, para você ler e entender e compreender o que é certo e o que é errado. Então você precisa conhecer as Escrituras. Entende? Por isso que Oséias aqui, no capítulo 4 e 6, parte A, ele diz: meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, o povo de Israel foi destruído porque não teve o conhecimento de Deus. Não teve o conhecimento de Deus. Entende? Quando João escreve ali, quando Jesus fala ali, através de João, no Evangelho de João, no capítulo 8, 32, está escrito: conhecerei a verdade e ela vos libertará. Então, nós precisamos conhecer a verdade. Mas que verdade é essa? É os 66 livros que contém a Bíblia Sagrada. Entende? Então, nós precisamos ter o temor a Deus. Entende? E a segunda coisa que nós precisamos ter é a obediência a Deus. Entende? Porque se você não obedece a Deus, você vai pagar o preço por causa da sua desobediência. Entende? Como pagou Sansão. Sansão pagou caríssimo por causa da sua desobediência. O Jonas pagou caríssimo por causa da sua desobediência. Entende? Davi também. Abraão também. Então, para que nós não venhamos aí pagar o preço por causa da desobediência, é necessário que exista em nossa vida a obediência ao Senhor nosso Deus. Só a segunda coisa. E a terceira coisa que é necessário que nós tenhamos
é o conhecimento de Deus. Entende? É o conhecimento de Deus. Porque se você, meu amado, não conhece a Deus verdadeiro, aquele Deus que formou o céu e a terra, aquele Deus que criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, aquele Deus que teve coragem de enviar o seu único filho que ele teve, que ele tinha, né, para vir aqui na terra, sofrer todo tipo de bárbaros, de sofrimento que você conhece, para que nós venhamos ter o direito da vida eterna. Entende? Então é necessário que nós venhamos ter o conhecimento de Deus. Mas como é que nós poderemos ter, então, o conhecimento de Deus? É lendo as Escrituras, é examinando as Escrituras, os 66 livros, de Gênesis até Apocalipse, repleto, cheio de capítulos, cheio de versículos, ensinando você, meu irmão, ensinando você, a minha irmã, a se comportar diante do Deus eterno. Entende? A se comportar diante do Deus eterno. Então precisamos ter 3 coisas em nossa vida. Primeiro, o temor. Segundo, a obediência. E terceiro, o conhecimento. Amém? Que Deus os abençoe em nome daquele que vive e que reina para todo sempre. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém?